de vocês. Quando que vai estar gravando, Pro? Agora, bom dia. Quando eu dou o meu bom dia mais falso da face da Terra, é a hora que tá gravando. Então, bom dia, galerinha do terceiro ano. Vamos para mais uma aula hoje. Eu espero que o meu computador me ajude, tá? Lembrando também, gente, que eu não quero uma aula que só eu fale, né? Que é muito ruim. Tanto é que teve um dia que eu estava falando sozinha, Nicolas ligou o microfone, foi comentar e eu assustei, porque estava um silêncio tão aterrorizante. Então, é um assunto muito bacana hoje que a gente vai tratar. Primeiro, a gente vai começar a tratar lá do início. Lógico, a gente está tratando isso desde o começo desse ano, desde o começo desse semestre, falando sobre como funciona o átomo, como funcionam os saltos energéticos. A gente também fala, é repetitivo? É repetitivo. Porque a partir de agora a gente vai sair do micro para o macro. Então a gente vai sair daquela coisa minúscula de falar sobre o átomo e vai começar a falar de coisas grandes em que essas questões de fusão, fissão nucleares acontecem. A questão, entender como que uma usina nuclear funciona, porque, para falar a verdade, não existe uma caldeira lá, um fogo, uma... no meu cabelo. Caldeira existe, né? Porque você vai esquentar a água, mas como que isso funciona? Não existe uma energia elétrica ocorrendo por ali, porque a gente está falando da energia mais pura que existe, né? Que é a energia do próprio átomo, energia que não existe nada mecânico. Ele simplesmente é natural, é os saltos, né? Vocês estão vendo a minha tela? Por favor, liguem o microfone. Não, professor, não estamos aqui. Você está no nosso guarda-roupa. Tão feliz. Quem está com o microfone ligado agora e está fazendo barulho? Além de mim. Ah, o Cauã. Cauã, desliga o microfone. Tá ruim a caixa de som daí da escola. Ô, infeliz, não faz isso não. Ah, que lindo. Vamos lá. Inácio Monteiro 3, Coab Inácio Monteiro 3, vocês já sabem, minha escola de paixão e a escola que está no finalzinho de vida escolar de vocês, né? Fenômenos nucleares, núcleos estáveis e instáveis, radioatividade natural e indutiva. Esse é o assunto. Quando a gente fala de radioatividade, aí a gente se pega naquelas questões mais éticas, né, da questão da radiação e radiação de energia. Todo mundo tem medo. Não tem um ser humano na face da Terra que não tenha medo. Mas existe alguns processos, principalmente medicinais, em que a gente trabalha muito com a questão radioativa. E a gente vai ver mais pra frente. Mas para entender isso, a gente tem que entender como que funciona o átomo em si. Isso tem que ficar fixo para vocês, na cabeça de vocês. Não só agora, mas dependendo muito da profissão que vocês resolverem ir pela frente, são várias, que vão trabalhar a questão do átomo em si. Então, quando a gente para pensar no átomo, a gente para pensar nessa coisinha bonitinha aqui. Núcleo, eletrosfera e o elétron, tá? Como que o elétron se movimenta, a questão de saltos, lembra da questão de saltos energéticos, tá? O conteúdo, já falei, é o fenômenos nucleares, núcleo estável e instáveis, radioatividade natural e indutiva. A habilidade, explicar diferentes processos de geração de energia nuclear, fusão e fissão, reconhecendo fenômenos naturais em sistemas tecnológicos, caracterizar o funcionamento de usina nuclear, armazenando sobre seus possíveis riscos e vantagens de sua utilização em diferentes situações. Lembra que a gente sempre falou em relação à energia, não existe nenhuma energia que é 100% limpa, nenhuma. A nuclear é a que tem mais durabilidade, porque quando você faz a questão de extração, que a gente vai ver lá para frente, do urânio, você faz a extração dele, lógico, você vai contaminar solo, você vai fazer aquela questão de você devastar a região, e todo o processo que a gente... Tem um videozinho também que vou tentar passar para vocês, explicando como que isso é feito, como que a gente enriquece o urânio, né? Mas é o que, tipo assim, não vou precisar toda hora ficar...
Não vou ficar toda hora precisando cortar os... Ai, o Felipe tirou minha concentração. De ficar cortando a área ali, tirando mato, plantando igual do álcool, que eu preciso plantar, a cana, aí eu vou extrair, vou fazer o plantio, vou extrair a cana, depois fazer a queima, então, quer dizer, vai ter o gás carbônico emitido no ar. Então, assim, de certa forma, a nuclear, ela me faz... É uma das melhorzinhas, vamos lá, não vou dizer para vocês que é a melhor, que não é, né? Então, como que seria a estrutura atômica? Já a gente falou sobre isso. Lembra do núcleo? O núcleo dele é uma região maciça, compacta, densa, e que fica no centro do átomo. Aonde que fica isso? Pronto, aqui, ó. Isso daqui é o núcleo do átomo, tá? Composto, lógico, por próton e nêutrons. Você quer sentar aqui? Pronto. Se ele não sentar, ele não sossega. Composto por prótons e nêutrons. O prótons, diferente do elétron, que é carga negativa, o próton é carga positiva. Sua massa relativa também é de 1, tá? O número de prótons existentes do núcleo é chamado de número atômico, Z. Toda vez que eu olhar na tabela periódica, vai ter lá o número atômico. O número atômico de prótons vai ser correspondente ao número atômico de elétrons. Eles são iguais, tá? E o número de nêutrons, e nêutrons, que é, como o próprio nome diz, ele é neutro, ele não tem o valor de carga. Elétrons, negativo, prótons, positivos, e o nêutrons, ele tá ali para estabilizar, de certa forma, mas ele não tá para grudar. Isso daí a gente vai entender mais pra frente, tá? Então, ele tá lá justamente para poder fazer essa proteção, neutralizar essa energia no núcleo. Porque, pensa, são cargas positivas, aqui, são cargas positivas, uma próxima à outra. O que acontece? Eu quero que vocês liguem o microfone. O que acontece quando eu tenho duas cargas do mesmo valor, positivo e positivo? O que acontece? Elas se repelem? Elas se repelem. Então, como que a gente consegue ter essa estabilidade para que elas fiquem juntas, né? Então, a gente vai vir falar sobre isso a partir de agora. O nêutron, ele não serve somente como uma colinha, ele tá lá para poder estabilizar isso daí, essa guerra que tem em todo momento. Tchau, filho. Tchau, filho. Essa guerra que tem, porque um tá repelindo o outro, né? E o nêutron tá lá para poder fazer essa neutralidade de energia. Aqui está o próton positivo, o nêutron não tem carga nenhuma, ele é neutralizado, tá? Lembra sempre disso. Um átomo, lógico, que tem outros elementos, outras partículas, mas nós estamos falando somente do elétron, do próton, do nêutron e da eletrosfera. São, né, os principais. A eletrosfera. O que seria a eletrosfera? Ô, Jesus. A eletrosfera é isso aqui, ó. Onde circunda o elétron. Ele fica girando na eletrosfera. A gente lembra muito da questão planetária, né? Do giro, das forças gravitacionais, lógico. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente vai entender isso agora, tá? Mas o nêutron, o elétron, ele fica lá girando nessa camadinha aqui. Se a gente conseguisse olhar um átomo, a gente entenderia que isso daqui é tão pequenininho e que o espaço entre o núcleo do átomo e o elétron, ele é muito grande. É muito grande. Então, se eu conseguisse olhar, lógico que não seria essa estrutura. Isso aqui é só uma representação. Seria muito mais vazio, né? E aí o elétron viajando lá, fazendo seu salto, enquanto que o próton lá dentro, ele bem concentrado, bem juntinho, um do outro, como se fosse praticamente uma bolinha, tá? Dúvida, gente? Não tenho dúvida. E aqui o elétron. De novo, Cauã. E o elétron, ele... eu acho que ele tá sem microfone. Tá louco para falar, mas tá sem microfone. O que acontece? A carga dele é negativa. Então, ele vai
a carga elétrica dele é de -1. E quando eu falo de sua carga em Coulomb, carga elétrica lá, né? Eu falo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? Se vocês forem fazer prova de vestibular, normalmente eles colocam essas informações no meio do texto. Você tem que se atentar também ao que está pedindo, tá? A gente sempre tem que se atentar ao que está se pedindo, porque às vezes ele está pedindo só a carga elétrica, não em Coulomb, né? E aí vocês vão lá e colocam em Coulomb e acaba se ferrando. Ou se não ele está pedindo a carga elétrica em Coulomb, vocês não têm essa aferição aqui, tá? Tem que lembrar de qual grandeza que ele está falando, tá bom? Então, aqui, ó, quando a gente fala da estrutura do átomo, quando a gente fala dessa questão do átomo, se eu fosse pensar, a eletrosfera é maior que o núcleo 10 mil vezes, certo? De 10 mil a 100 mil vezes. Se eu fosse pensar, fazer um parâmetro com uma bolinha de tênis, eu estaria numa distância de 3 quilômetros. Esse aqui, a bolinha de tênis, seria o meu núcleo, né? Então, o meu elétron, ele estaria numa distância de 3 quilômetros da minha bolinha. Então, se a gente parasse para olhar o átomo em si, a gente estaria vendo que ele tem mais espaço vazio que a eletrosfera, onde ele vai ficar circulando, o elétron vai ficar circulando, porém, ela tem a carga dela, de energia. Ela consegue prender ali o elétron consegue fazer as ligações com outros átomos, onde ele consegue fazer a troca, ele consegue fazer o salto, ele precisa dessa liberdade de fazer o salto. Em compensação, o núcleo, ele está lá. Urgente, né? Ele está fazendo o quê? Repelindo esse próton, está repelindo esse, está repelindo esse. Porém, nós temos o nêutron ali para neutralizar toda essa energia. Alguma dúvida, gente? Vamos lá, vamos pensar em universo, natureza, e aí a gente vai conseguir fechar tudo aquilo que a gente aprendeu em relação a energia, forças, né? Força, até agora, desde o primeiro ano, segundo, terceiro, tá? Quando eu falo de força, eu começo com a força gravitacional. É o que rege as forças fundamentais da natureza. É a força gravitacional, a força eletromagnética. Lembra que força gravitacional, a gente está falando sobre a questão de atração, repulsão, mas só que na questão de massa, né? Então, quando eu falo de o Sol, ele, de certa forma, está atraindo a Terra, né, com a sua força gravitacional, porém, a Terra também, para ter a sua questão da sua massa, tudo, ela está tentando fugir, né? Por isso que ela fica presa na sua órbita do Sol. Ela não sai nem para mais e nem para menos, ela sempre está ali, porque o Sol atrai, porém ela também tem a força gravitacional dela o suficiente para tentar escapar dessa força gravitacional. Por isso nem todos os planetas também estão tão próximos. Se fosse assim, né, a gente estaria com todos os planetas, todo mundo girando na mesma linha, né, com o mesmo tempo de rotação, tudo, teria um monte de terrinhas, né, mas não é bem assim, tá? Cada planeta tem a sua massa, cada planeta tem a sua força gravitacional. Então, o comportamento dos elementos depende muito dessa força gravitacional. A força eletromagnética, que da questão do atração, repulsão. Ah, mas isso daí está dentro do átomo, Pro. De certa forma, sim. Só que o átomo, lembrando que o átomo, ele rege tudo. Tudo. Então, quando eu falo também da força gravitacional, eu também falo da questão força do átomo. Então, ele também tem a força gravitacional e a eletromagnética. Então, ele não é só uma fonte de energia apenas, ele rege tudo, porque se eu tivesse somente os prótons, e eu consigo falar assim, tá todo mundo positivo, e eu vou colocar então um pouco mais de nêutron para que ele possa estabilizar. Se eu colocar um pouquinho a mais, vai ter a ruptura e ele vai fazer o quê? Eu simplesmente vou deixar de existir. Vai existir o próton? Vai. Vai existir o elétron? Vai. Porém, eles não vão conseguir fazer a sua ligação. Então, não vai existir matéria. Vai existir partículas, mas não vai existir matéria, tá? Ok? Dá para entender? Gente, vocês estão aí? Tem 16 mensagens no chat, é só chamada? Vocês estão dormindo? Continua, prof. Continua? Fui ver no chat que isso era besteira, aluno falando besteira.
E aí a gente tem a força nuclear fraca, essa a gente não vai falar agora, que ela é um pouco mais complexa, ela tem ela fala sobre leptons e hadrons, né? Então, quer dizer, fala mais da questão de energia nuclear muito mais profunda, ali a gente vai, como é que posso dizer, vai se aprofundar mais, né, na energia nuclear fraca. E aí a gente tem a força nuclear forte, que é o que a gente trabalha hoje praticamente, né? Então, força nuclear, a força que mantém a coesão nuclear e união dos quartos, denominada força nuclear forte. Vamos voltar de novo lá no núcleo. Isso aqui. Lembra que eu falei que existe os prótons, todos eles são positivos. Se a gente for pela lei física, pela lei das forças, das energias, todo corpo com a mesma carga, ele se repele. Então, como que eu vou fazer com que eles fiquem presos, né, dentro de um núcleo maciço, onde eles praticamente é uma esfera? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o nêutron. Se eu pegar 2 ímãs com a carga positiva, e eu colocar a borracha no meio, eu vou conseguir juntar esses ímãs ainda? Galera, borracha, lembrando que é isolante. Dá para fazer isso? Não. Não dá. A única coisa que eu vou fazer é neutralizar uma parte dessa energia. Então, quando eu falo do núcleo, do nêutron, eu falo que ele está, de certa forma, neutralizando, mas ele não está colando esses prótons. Para que haja essa força, para que eles se juntem, eu vou olhar para dentro do átomo. Eu vou olhar lá para o quartzo, e o outro nome que eu não esqueci. E aí ele vai fazer essa interação. Ele vai conseguir fazer com que eles fiquem ali, juntos, mas coesos. Eles vão ficar equilibrados. Ninguém vai empurrar mais o outro, simplesmente vão ficar coesos, fazendo a troca de energia entre eles lá dentro, que essa força energética só funciona lá para dentro. E eles vão simplesmente se unir. Isso se chama força nuclear forte. Os prótons possuem cargas positivas, causando repulsão mútua entre eles. Quer dizer, eles se repelem. A força que os mantém coesos no núcleo é chamada de força nuclear forte. Essa força que mantém eles coesos. Como que isso vai funcionar? Nesse exato momento, a gente não precisa estar determinando. A gente vai ter que entrar lá para dentro do átomo, analisar parte por parte. Agora, a gente vai entender como que isso funciona na questão mundo, tá? Então, a força forte é a força de atração de estabilidade do núcleo. Quer dizer, eu tenho lá um monte de prótons, eles estão todos grudadinhos, montando praticamente uma esfera, né? E aí, nossa, preciso arrumar isso aqui. Essa força difere de 3 outras forças que você estudou. Então, ela difere da gravitacional, ela difere da elétrica e da magnética. É uma força de curto alcance, porém muito intensa. Ela é de curto alcance porque ela só vai estar agindo ali dentro do núcleo. Ela não vai servir para fora, ela só serve ali para dentro, tá? Os prótons e os nêutrons pertencem a esse núcleo. Eles estão aglomerados numa região esférica. Os experimentos demonstram que o raio do núcleo depende do número de massa A e pode ser determinado conforme a expressão. Raio é igual a 1,2. Prestem atenção nessa formulazinha. O que eu estou determinando aqui? O raio, tá? Esférico, dessa região esférica, tá bom? Que é o núcleo. Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 15 vezes... isso aqui eu tenho que arrumar, tá, gente? É raiz cúbica de A. O que seria esse A? Esse A, ele é o número de massa. A massa de um átomo qualquer, tá aqui, tá? A massa, ele está aqui contando o nêutron e o próton. Vocês viram esse coerãozinho? Gente, vocês viram esse coerãozinho? Isso não. Como se determina o que é o nêutron, o que é a... Ainda não, né? Deve ser da minha... Não, ainda não. Bom, para determinar é muito fácil, tá? Se eu quero saber lá a quantidade de nêutron de um
de um átomo, eu vou fazer aqui do bismuto, tá? Eu sei que prótons e elétrons têm a mesma quantidade, ok? A massa, que é o total que tem dentro desse núcleo, é isso aqui, do bismuto, ó. 208. Então, eu vou pegar esse 208, vou arredondar para 209, tá? Que depois já vem para cá. E vou subtrair o número de elétrons. Porque eu sei que o número de prótons é igual. Então, aqui vai dar 6. Aqui vai dar 2. Então, eu tenho nêutrons. Vocês sabem. Então, eu tenho de nêutrons. Se eu quisesse saber a quantidade de nêutrons desse átomo, eu teria 126 nêutrons. Tá certa a minha conta? Tá. Essa é a forma que você descobre a quantidade de nêutrons que eu tenho num átomo, tá? Pode aparecer lá para frente. Por quê? Porque aí também, eu sabendo a quantidade de nêutrons, eu vou saber também se ele é instável ou se ele é estável, tá? Mas, por enquanto, eu vou me prender somente a isso aqui, ó, a massa. Para esse cálculo aqui. Então, a gente vai fazer um exemplo de como descobrir o raio, tá? O átomos estáveis de menor e maior número de massa, respectivamente, A1. A gente sabe que quem tem um próton, um elétron, é o hidrogênio. Então, e A209, que é bismuto, a massa dele é 209. Qual é o valor do raio atômico em cada caso? Raio atômico, tá bom? O raio nuclear depende do número de A. Ponto. Eu sei aqui que a massa, no caso do hidrogênio, é 1,8. Eu sei que a massa aqui do bismuto é 208,98. Posso arredondar para 209. Facilita sempre a vida. Na química sempre facilita, porque é a aproximação, tá? E aí vem aquela maldita fórmula que a gente fica batendo cabeça para tentar achar um jeito mais fácil de explicar para vocês como calcular a raiz cúbica, gente. Não exata. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu arrumar. Meu braço. Aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Não estão me vendo. Dá para ver a telinha aqui? Eu vou para minha lousa. Eu vou deixar de compartilhar e vou para minha lousa, tá? Beleza. Parar de apresentar. Quem é essa menina que tá com você, Moisés? Na foto? Minha namorada, professora. Oh, como que vocês arrumam namorado em plena pandemia, gente? É sério. Mas eu arranjei minha namorada antes da pandemia. Sei não, viu? Vocês conseguem arrumar namorado no meio da pandemia? Ninguém tá fazendo quarentena, não, é? Vamos lá. Cauã, desliga esse microfone. Foi na escolinha, professora. Isso daí é código Morse. Vamos lá, galerinha. Lembra dessa tabelinha? Eu recomendo que vocês guardem isso para a vida. Porque vai ter alguns que vocês vão decorar mesmo, que é questão de decorar. Deixa eu aparecer, né? Que eu quero aparecer também. Isso daqui vai facilitar muito, muito, muito o vestibular de vocês. Raiz quadrada. Tem uma técnica maravilhosa que eu passei para a Maria Célia, que ela vai passar para vocês, de como calcular raiz quadrada não exata. E eu tentei usar na raiz cúbica não exata e não funcionou a técnica. Então, eu vou ter que ir pelo que os matemáticos têm que fazer sempre, que é analisar. E usar uma calculadora muito top, porque eu usei a calculadora, porque teve uma hora que eu cansei, tá? Como que eu vou analisar? Eu preciso saber a raiz cúbica de 209. Lembra? Bismuto, massa, 209. O 209, ele tem que estar aqui, ó, entre 125 e 216. Quem está entre 125 e 216? A raiz cúbica de 125 é 5. E a raiz cúbica de 216 é 6. Ponto. 209
está muito mais próximo do 6 do que do 5. Como que eu vou fazer esse cálculo maldito? Eu começo o seguinte. Se eu pegar lá o 5 vezes... Como ele está mais próximo do 6 e vou diminuir numa casa decimal, eu posso fazer vezes isso aqui, ó. Isso elevado ao cubo. Vai dar, se eu não me engano, vai dar 207. Quer dizer, eu posso andar mais um pouquinho. Aí eu ando mais um pouquinho. Qual casa decimal, Pro? Se eu já me aproximei do 6 aqui, eu não posso andar mais uma casa decimal aqui. Eu tenho que andar mais uma casa decimal aqui. Então, aí você vai testar com 1, com 2, até chegar ao mais próximo do 209. O mais próximo. Aqui, o mais próximo que eu cheguei foi no 5,93. Dava para andar mais casas decimais, para lá. Mas eu só quero usar 2 casas decimais, porque normalmente em vestibular você usa 2 a 3 casas decimais. Não mais do que isso. Principalmente quando tem decomposição de raiz cúbica, tá? Lembrando também que eles não fazem assim, a decomposição de raiz cúbica, eles vão fazer com números igual aqui, eles vão fazer com números exatos, que eles não são bobo também, tá? Então, eles vão sempre se aproximar e vão chegar próximo do número mais exato. Então, quer dizer, ele vai chegar aqui, ó, vai fazer raiz cúbica de 512, aí vocês vão lá, decompõe todinho o número, coloca na raiz, vê quem é que consegue dividir com esse 3 aqui, tira da raiz, você vai saber que é o 8, tá? Isso é treino, gente. Treino, não tem como fugir, tá? Mas vou lá, usei minha calculadora, 5,93, mais aproximado. Jogo na fórmula. Então, o raio do bismuto lá vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 15, raiz cúbica de 209. A raiz cúbica de 209, eu descobri que é 5,93. Eu posso fazer 1,2 vezes 5,93. Isso vai me dar o valor aproximado? Isso aqui não é exato, tá? Isso aqui não é exato. Vai me dar o valor aproximado de 7,116, vai, 116. Vezes 10 elevado a menos 15, tá? Tudo bem até aqui? Isso em quê, Pro? Metros. Qual que é a grandeza que acompanha esse raio? Metros, tá bom? Ah, Pro, mas por que em metros? Você... Lembrando que ele está negativo, então o número é extremamente pequeno. Muito pequeno, tá bom? Quando o expoente é negativo, eu estou falando de um número extremamente pequeno. Galera, deu para entender essa conta? Tem alguma dúvida? Cri. Tá de boa. Agora Treina. sabe, porque quando eu fui fazer, eu fiquei, tipo, meia hora tentando entender. Aí eu fui, tipo, pesquisei na internet, tipo, os cálculos assim. Só que eu acho que mesmo assim eu fiz errado. Você tenta fazer onde, homem? Que eu não passei essa atividade ainda. Não foi esse cálculo que você fez, você passou foi um parecido, não foi? Foi parecido, mas não foi esse, né? Então, eu achei que tinha sido mesmo. Não, esse daqui tem raiz cúbica. E qual que é o maior problema da questão do raiz cúbica? A fatoração. Quando ela não é exata, você vai por aproximação. Isso você tem que ter na cabeça, isso tem que ser uma coisa que vocês têm que levar para vocês. Eu vou analisar. E por que eu fui no 9, não fui no 8? Porque eu vou diminuir numa casa, uma por uma. Me aproximei? Bacana. Me aproximei. Se eu diminuísse aqui, fosse para o 8, ia ficar muito distante do valor 209. Então, eu tenho que me aproximar o mais... que eu chegar mais próximo do 209. Se eu... como é 9, eu não posso exceder. Se eu exceder, vai passar para 6. Então, não rola. E como que eu descobri esse 5? Desculpa, gente, eu até esqueci disso daí, tá? Observando aqui. A raiz mais próxima de 209, que é exata, é o 5. Não dá para ser o 6, porque ele está ali entre as duas casas. Então, eu tenho 5 e tenho 6. Então, a mais próxima é o 5. Se eu excedesse, passasse para 6, eu ia passar de 216.
Então, qual que é o meu número inteiro? É 5. Chegou no 5, agora eu tenho que chegar mais próximo agora do 209. Então, eu vou fazendo multiplicação. Eu vou multiplicando valores, então vou fazer 5,9, 5,911, 5,9123, entendeu? Até você chegar em um valor mais aproximado. Essa casa aqui, ela é infinita. Ela vai chegar próximo, mas ela não vai chegar exatamente no 209, tá? Lembrando que 209 é o número primo, tá? Então é um inferno dividir isso daí. Tudo bem, gente? Tudo. Dúvidas? Lamúrias? Não? Vou voltar lá apresentar para vocês o restante da aula. Que tem uma discussão bem legalzinha no finalzinho, que eu quero que vocês conversem comigo também. Bom, esse cálculo é tranquilo, né? Não tem muita coisa, não tem muito segredo. Vou voltar de novo para a câmera para mim, que eu não sou obrigada a ficar com a câmera do lado. Não, é porque eu tô belíssima. Não baixa, que é o gogó aqui, tô belíssima. Pronto. Meus filhos acordaram, eles vão querer fazer brincar e eu vou ficar muito nervosa. Então, fizemos o bismuto, agora falta do hidrogênio. Hidrogênio, a gente sabe que a massa do hidrogênio é 1,0008. A massa dele, quer dizer, a quantidade de nêutron dele é tão pequena, que ela é irrisória, né? Porque eu tô dando aula. Então, quer dizer, se eu fizesse a quantidade de elétrons menos a massa, eu sei que a quantidade de nêutrons seria 0,008, tá? Então, é muito pequenininho. Não existe a necessidade, para falar a verdade, existe pouquíssimo do hidrogênio, não dos outros isótopos, né? Dos isótopos, questão do hidrogênio, tô falando do hidrogênio. Isso aí eu fui estudar depois, fiquei uma complicação isso daí. Eronzinho é um gênio, cara. Então, assim, eu vou de novo jogar na fórmula. 1,2 vezes 10 elevado a menos 15, raiz cúbica de 1. Arredondei. Vou facilitar essa para minha vida. Eu não vou ficar trabalhando com esse número gigante. Eu vou pegar o número inteiro. Posso arredondar para mais, posso arredondar para menos. Aqui eu vou arredondar para mais. Para mais não, para exato, né? Para 1. Então, eu sei que a raiz de 1 é 1. A raiz cúbica de 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 1,2, que vai dar 1,2 vezes 10 elevado a menos 15 metros. Ok. Difícil. Aonde eu vou achar esse valor da massa, Pro? Vai estar aqui, ó. A massa, vocês conseguem ver o mousezinho passando, vai estar lá na tabela periódica, embaixo. Número de nêutrons, número de elétrons. Elétrons é o número de prótons, desculpa. Número de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Eles têm que se igualar, eles têm que ser relativos um ao outro. Felipe, guarda essa bola. A tabela periódica, eu achei o máximo essa tabela periódica. Depois eu vou mandar o PPT para vocês. Eu não consegui entrar por aqui, né? Deixa eu ver se consigo copiar. Não consigo copiar. Vocês estão vendo a minha tela, galerinha? Sim, sim. Sim. Eu vou ver se eu consigo aqui. Ele não vai, gente. Eu não sei o que foi. Essa configuração aqui não vai de jeito nenhum. Eu vou entrar por aqui. Não sei por que vão deixar aberto. Essa tabela periódica que eu achei ela muito top. Eu achei ela muito legal. Ela tem pontos de fusão, pontos de... Vou mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo mostrar. É muito bacana para vocês que estão fazendo ETEC, química, ou a galerinha que quer fazer agora também faculdade, que vai trabalhar com química, usar esse site. Eu achei muito top. Só porque eu falei, ele não vai entrar. Ah, entrou aqui. Olha como que ele vem as divisões, né? Então, quer dizer, se eu vou lá no Rênio, cadê a infeliz? Aqui, o hidrogênio. Ele vem o valor, o código do hidrogênio, vem a massa dele, e aqui embaixo vem as descrições. Se ele é metal, se ele não é metal, a eletronegatividade dele, ponto de fusão, de ebulição, olha que bacana.
o potencial de ionização, raio calculado por PM, módulo, densidade, condutividade, olha que bacana, condutividade. E dá para você só colocar aqui térmico e mudar também, tá? Elétrico, térmico. Calor específico, abundância no universo, quantos por cento a gente tem de hidrogênio no universo e quando que foi descoberto. Eu achei muito bacana essa tabela periódica. Vocês estão conseguindo acompanhar? E eu tô com mania de coçar o rosto. Enfim. Eu achei ela muito legal, tá? Vou voltar lá pro PPT. Tá aqui, qualquer coisa vocês façam igual a mim, copia a descrição lá, coloca no Google, abre para dar uma olhada. Lógico, professora, eu vou fazer moda, não quero fazer isso daí, não quero ficar lendo isso daí. Você ainda vai fazer moda, você não está fazendo moda, então tem que fazer vestibular, tem que conhecer os elementos, aonde está na cadeia do gasoso, do sólido, o que é o que estão estudando ainda, os radioativos, e tem que saber onde está cada um, porque quando cair no vestibular, não adianta chorar, né? Aí a gente vai falar sobre estabilidade. Átomos são instáveis ou estáveis. Tudo depende muito do núcleo, tá? Então, quando a gente fala do núcleo estável, ele possui maior próton, no caso, é o bismuto. Como que eu vou saber dessa questão da neutralidade? Lembra que eles têm que estar um pertinho do outro, da estabilidade, desculpa, da estabilidade. E o nêutron, ele tem que fazer ali como se fosse uma balança, né? Ele não pode deixar com que essas forças se repilam tanto, porque senão eu vou acabar entrando em colapso. Então, para poder saber se ele é ou não é, igual no caso aqui que a gente fez o cálculo, eu sei que ele tem 83 prótons para 126 nêutrons. Nesse caso aqui, eu esqueci de fazer a conta. Eu sei que do urânio, ele tem 200... Urânio que a gente tem lá na tabela periódica. Ele tem 92 prótons. E a massa dele, urânio... do radioativo, césio... Gente, não sei como vocês conseguem. Aqui, urânio. A massa dele é 238. Ele tem que ter uma estabilidade ali, não pode ter nem para mais a quantidade de nêutron e nem para menos a quantidade de nêutron. Ele tem que estar coeso. Ele não pode estar para mais, porque senão todo mundo vai virar nêutron. Praticamente não vai existir força ali dentro. E ele não pode estar para menos a quantidade de nêutron, porque senão ele vai ter uma instabilidade muito grande, né? Então ele vai ter uma quantidade de energia muito grande. Então, quando eu falo da questão da instabilidade, é isso. Aqui, urânio, a força dele. E aí a gente vai entrar em fissão e fusão, né? A fissão nuclear é o processo de bombardear o núcleo do elemento radioativo. Como que eu vou fazer isso? Vou voltar lá. Eu vou pegar um nêutronzinho de outro átomo, e vou simplesmente bombardear aqui. Ele vai romper esse núcleo, né? Ele vai romper. Quando ele rompe, o que vai acontecer? Eu rompi, eu perco lá de 1 a 2 nêutron também, que vai bater no outro átomo. E isso daí vai se chamar reação em cadeia. É assim que as bombas funcionam, tá? Então, durante a Guerra Mundial, a humanidade deparou com socorro com a destruição de Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica lá. E ele foi por fissão nuclear, que é esse negócio de você simplesmente ir lá e romper, né? Romper o núcleo. Então, na fusão, que é o que acontece com as estrelas, ela, ao contrário dela romper, ela chama, ela simplesmente funde os núcleos, né? Então, com a fusão, a gente consegue estrelas de nêutron, a gente consegue a questão essa energia muito maior do que a energia da fissão. Então, em 1952 foi montada a bomba H, que é a bomba de hidrogênio, que ela é muito mais, um poder de destruição muito maior do que a bomba A, que é a bomba atômica. Ela lógico que praticamente todas as potências mundiais têm essas bombas, né, essa bomba H, menos o Brasil.
Mas ela tem, e o poder de destruição dela é muito grande. Se a bomba, ela fez o estrago que ela fez, a gente teve que fazer o tratado proibindo o uso de bombas nucleares, pensa a bomba H, que ela vai fazer simplesmente o que? Ela vai fundir esse átomo. A força energética dela é tão grande a cada vez que ela faz essa fusão, que ela praticamente destrói a matéria. Então, a bomba H, a bomba A, ela quebra. Então, ela vai fazer reações em cadeia, vai chegar a um certo ponto, que no caso de Hiroshima, não se jogou em cima de Hiroshima, mas sim a 50 metros, ou 5 metros, um negócio assim, jogou muito alto. E lá de cima para baixo, ela veio fazendo o quê? Essa divisão, não é, atômica, e veio uma corrente de energia tão grande que tudo que estava embaixo, num raio de, se eu não me engano, de 1 quilômetro, foi simplesmente exterminado. Maria Célia, linda! Oi, Edi, vim bisbilhotar sua vida. Oi! Ai, que linda, gente. Obrigada. Estou ensinando sobre bomba, como eles vão fazer bomba agora. Meu Deus, tô até com medo desse terceiro, viu? Edi, Oi! depois dá um anúncio lá sobre o nosso show lá de função. Fala você, Mary. Fala pra galerinha. Deixa eu abrir até aqui pra Mary Ai, falar. meu Deus, eu vou te atrapalhar a sua aula. Não, pode falar, Mary. Já tá no finalzinho, já. A gente só vai ter uma discussão no finalzinho. Pode falar, gatinha. Oi, alunos, bom dia ainda, né? Então, gente, quarta-feira nós vamos fazer um show de função e eu gostaria que vocês dividissem em 2 grupos. Vai ser finalizado nota para o final do bimestre, somando no terceiro, tudo bem? A gente vai fazer um quiz sobre função, tá bem facinho e eu quero a participação de todos os alunos. Tudo bem, gatinho? Vai, gente, responde. Tudo bem, gatinha? Tudo bem. Ok. Pode ir, prof. Divide o grupo divide a sala em 2 grupos, aí com os mesmos tanto de aluno, mais ou menos, que a gente vai trabalhar e sair amanhã. Tudo bem? Não, quarta. Quarta. No finalzinho, já passo as orientações pra eles, tá, Mary? Se você quiser. Sim. Tá. Dileuza, desculpa, mas obrigada. Imagina. Eu vou estar lá. Você vai estar, você é a nossa mentora também, né? Eu vou estar lá, então não esquenta a cabeça, não. Tá bom, Edi. Beijão, Tá bom? gente. Beijo. Tchau. Beijão. Vocês estão vendo a minha tela, galerinha? Sim, prof. Então lá, lógico, a gente também não pode esquecer, é igual Chitãozinho e Chororó, né? A gente quando fala Chitãozinho e Chororó, a gente pensa na mesma pessoa, mas não é bem assim. Houve a bomba em Hiroshima e houve a bomba em Nagasaki, tá? Então a gente fala Hiroshima e Nagasaki, mas não é Hiroshima e Nagasaki. Houve a bomba em Hiroshima e houve a bomba em Nagasaki. Quer dizer, viu o estrago que aconteceu em Hiroshima e logo em seguida jogou em Nagasaki. Olha que inferno, né? Então, ela não foi jogada direto no solo, ela simplesmente explodiu no ar, fazendo com que toda essa energia fizesse assim, ó, ela se dissipasse. Aquela primeira parte de energia foi direto, 90 graus, na galerinha que estava lá embaixo. Algumas pessoas, ela simplesmente só ficou a marca dela nas paredes, no chão, queimou, sumiu a matéria, porque vou fazer o quê? Vou dividir o átomo. Então, quando eu faço essa divisão atômica, quando eu faço essa divisão atômica, eu faço essa divisão atômica de toda a matéria. Somos feitos de átomos, a gente é formado de matéria. Então, quando eles fizeram isso, eles simplesmente dividiram os nossos átomos de hidrogênio, oxigênio, de tudo que é elemento que tem no nosso corpo. Então, quer dizer, ele praticamente eliminou a matéria ali. Não é que ele eliminou, ele simplesmente quebrou essa matéria, também fez a mesma coisa, aquela questão de reação em cadeia. E aí foi dissipando, até chegou um certo momento que só foi só o calor, né, que também era muito alto, e depois dissipou-se. E aí ficou a pior coisa, que foi os elementos extremamente radioativos.
Então, qual que é o porém depois dessa explosão? Esses elementos radioativos, eles ficaram no ar, causando essa divisão ainda, né? Então, quando a gente fala assim, acabou a reação em cadeia, não, ele não acabou a reação em cadeia. Lembrando que ele vai continuar esses momentos de quebrar o átomo onde estiver. Então, quando a gente fala da questão nuclear, a gente fala disso, dessa divisão. Ele tem elementos para, mas ele está instável, o núcleo dele está instável, por isso que ele irradia energia. A gente consegue fazer o controle, por isso que a gente tem, sim, usinas nucleares, a gente consegue fazer um certo controle, porém, quando existe um acidente onde ele aquece demais, que foi o que aconteceu com a usina, gente, lembra para mim, que fizeram até uma série. Ai, eu tô com Hiroshima na cabeça. Não é Chernobyl. Chernobyl. Que aconteceu isso, simplesmente não conseguiram, que o certo é fazer o quê? Eles colocar lá um outro elemento para bloquear, né? Pra bloquear essa quantidade de energia, dessa reação em cadeia. Então, quando ele começou a aquecer, a água aqueceu, ali as pastilhazinhas aqueceram, aí pronto, aí lembrando que nosso ar tem tantos elementos químicos, então quando você quebra o átomo lá do carbono, ele vai quebrar do oxigênio, do nitrogênio, e assim vai reação cadeia, vai tudo, né? Então, quando acontece isso, ele faz essa dispersão também do elemento em si, que é o urânio, no ar, que ele vai voltar a ser o vapor, por isso que a gente vai vir aqui em enriquecimento do urânio. Ele vai voltar a ser vapor, e aí, depois disso, você não consegue mais controlar ele, né? Então, faz enriquecimento do urânio aqui no Brasil. É um isótopo esse urânio aqui. Então, o que eles fazem? Eu estava assistindo um vídeo, é muito complicado. Eles retiram aquele material, ele vem como se fosse areia, vamos dizer assim, né? Eles extraem, eles colocam numa pilha, aí eles jogam um elemento químico nessa pilha. Esse urânio, deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui, em forma de mineral, ele não vai vir em pedrinha. Eu pensei que ele vinha em pedrinha, mas ele não vai vir em pedrinha. Ele vai vir em pequenos fragmentos, né? Então, eles colocam um certo elemento químico que vai fazer com que ele vire um líquido. Ele vai ser recolhido, esse líquido, olha que bacana. Depois ele vai ser acelerado e vai retirar o átomo mais leve, né? Que é o 235. Vão tirar o mais leve, não, vão tirar o mais pesado, que é o 238, e vai ficar somente com o mais leve. É isso? Deixa eu ver, tá aqui, bem aqui. O 235 é o mais leve e o 238 eles vão retirar. Então, eles vão tirar o urânio 238 e vão usar somente o átomo urânio 235. 235 é a massa, tá? E aí, eles vão aquecer, vão girar, fazer com que ele aqueça e ele vai fazer essa separação do mais leve para o mais pesado. Vão depois enviar para uma esteira, ele vai vir como se fosse ele vai virar um gás, depois eles vão fazer um outro processo que vai virar como se fosse uma pasta. Essa pasta, eles vão colocar numa esteira, essa esteira vai aquecer, vai transformar isso em pastilhas, e as pastilhas vão ser colocadas dentro de tubinhos com material também que, depois eu mando o vídeo, que é um material que parece, é um metal, e ele consegue ali prender esse urânio, né? E aí ele vai irradiar energia, porque depois ele vai colocar em filetes, eu já falei isso para vocês, vai colocar dentro da água, a água vai aquecer, vai criar vapor, vai girar uma turbina e vai criar energia elétrica. O processo todo é muito bacana mesmo. Eu vou mandar para vocês, esse videozinho que tá aqui também. É que se eu abrir o vídeo não vai dar tempo, mas eu vou mandar para vocês o link do vídeo, é muito legal. E aí, Richard, a gente vai falar sobre elementos radioativos, que vai ser o segundo momento, né? Que já falar sobre vida energética, como que funciona elemento radioativo, aonde a gente encontra isso. Porque quando a gente fala assim de urânio, césio, cobalto, a gente meio que joga lá para um lado da vida da gente que parece que a gente não tem acesso. Bem ao contrário. Nós temos acesso a praticamente esses elementos radioativos praticamente todos os dias, né?
Lembrando que irradiação é irradiar energia, né? Então, existe uma discussão do IPEM. O IPEM ele tá tentando, ele faz isso aqui no Brasil e está tentando regulamentar para que faça exportação de produtos irradiados para fora do Brasil. Só que o brasileiro, e eu vou falar eu também, Edileuza, tem um certo problema com alimentos irradiados, a questão da irradiação de alimentos. Fora do Brasil, existem várias diretrizes que falam sobre isso. Então, os Estados Unidos só recebem alimento se ele for irradiado. Então, a gente não consegue vender alguns alimentos para fora do Brasil, exportar, porque nós não irradiamos. A gente não irradiamos, né? Mentira, que faz isso sim, só não é divulgado, né? E o que seria irradiar esse alimento? A gente vai pegar o alimento, já falei para vocês, coloca lá aonde está o cobalto, no caso foi o cobalto que eu vi. Ele vai subir os filetinhos, esses filetinhos que eu estava falando, ele vai irradiar energia, vai fazer a quebra do DNA do alimento. Então, quer dizer, não vai ter pulba, não vai ter... Alguns protozoários, não são todos, tá? Então, quer dizer, se eu tiver lá um bichinho que ele já está vivo, eu não vou conseguir simplesmente eliminar ele, mas alguns elementos eu vou conseguir eliminar. E aí depois, eles, mesmo que a manga, eles fazem isso muito em manga. Eu comi uma manga irradiada lá, não tem sabor diferente de nada. Então, assim, o que eles vão fazer? Tá a pulba lá dentro da manga, não dá para perceber, vai ser levada para fora. E aí, quando chega lá, se eu não tenho esse inseto nos Estados Unidos, ele foi levado, né? Então, ele pode simplesmente contaminar uma plantação de qualquer outra coisa que sabe se adaptar. Então, o que faz? Irradia. Irradiando, ele não vai crescer. Se ele crescer, ele não vai conseguir desenvolver e conseguir ter filhotinhos. Então, ele vai simplesmente acabar ali. E como que eu faço isso? Eu vou quebrar o DNA dele, eu vou fazer com que ele seja estéril, né? Eu vou deixar ele estéril. Então, é uma discussão que a gente vai abrir na próxima vez. E, lógico, tem um monte de benefícios, principalmente medicinais. Dentre esses, a gente teve um acidente, a gente fala muito de Chernobyl, fala muito da questão de outros acidentes, Fukushima, mas a gente teve, sim, um acidente com Césio 137 aqui no Brasil, tá? Foi em 1987, em Goiânia. Como que aconteceu isso? Lembrando que os aparelhos de hospitais, eles têm, sim, elementos radioativos. Só parar um pouquinho aqui para falar com a galerinha ali. Ô, Fê, fecha a porta aí do quarto. Então, quando 2 catadores de lixo não, né? Catadores de materiais de reciclagem. Que antigamente falava catadores de lixo, mas não é de lixo, com materiais recicláveis. Eles encontraram um invólucro de uma máquina de radioterapia, né? Só que todo o material que você acha para poder fazer a venda, latinha, qualquer coisa, você tem que meio que tirar as características, né? Então, o que eles fizeram? Eles levaram até o lixão, né, o coletor. Lá eles abriram essa máquina. Dentro da máquina tinha o cobalto. O Césio 137. O cobalto é da minha visita ao IPEM. Tinha o Césio 137. O Césio, por ser um elemento que foi enriquecido também, ele a todo momento ele brilha, diferente dos outros materiais que a gente tem de fotossensível, né? Aqueles materiais que a gente coloca na luz, depois ele só irradia a luz. Ele devolve, né? Irradia a luz para a gente. Ele não precisa. Ele simplesmente irradia luz, simplesmente por causa dessa questão que o núcleo dele não é estável, tem esses saltos energéticos, então ele irradia a luz. Então eles acharam bonitinho, tudo. Aí levaram pro lixão, venderam lá pro rapaz, o rapaz achou o máximo, levou aquela caixinha com aquele pozinho bonitinho que brilhava para dentro da casa dele.
E parece, é legal a gente assistir alguns documentários eles falando, que parece que ele criou uma obsessão por esse material, né? Ele criou uma obsessão que ele andava para cima e para baixo com esse pó do césio para tudo que era parte da cidade. Então só que infelizmente a primeira pessoa que ele levou foi para casa dele, ele passou na filha dele que tinha 6 anos, se eu não me engano, a Leila. Eu não quis colocar a foto dela, tá, gente? Eu acho que é muito apelativo. Passou na filhinha dele, brincando, coisa de pai, né? Brincando com a menina, mostrou pra mulher, foi na casa dos irmãos, mostrou pra irmã, mostrou pros primos, Resumindo, passou-se um tempo, a família começou a passar mal, foram pro hospital, não descobriram o que tinha, não tinham nem noção do que estava acontecendo. Por uma questão de teimosia da mãe da menina, é Leiva, eu acho que é menininha, depois eu acho o nome dela aqui, tá? Tá no texto. Uma questão de teimosia da mãe da menina, um belo dia ela falou, não é normal, não tá normal, essa menina tá doente, e faz exame, e não descobre o que é. Ela levou esse pó pra dentro do hospital. Olha só, passou por 3 lixões essa máquina. O Devanir, que é o rapaz, né, que ficou com esse césio para ele simplesmente foi na casa de todo mundo que ele conhecia, ele simplesmente passou para a filha dele, para a mulher dele, para todo mundo que ele conhecia, que ele achava aquilo o máximo, e a esposa dele ainda levou para o hospital. O pessoal não sabia o que era, chamou o físico. E aí, até chegar no físico, pensa por tantos lugares que passou esse césio, quando descobriram que era um elemento radioativo. Porque aí o contador Geiger faz assim, né? Mas aí a cidade toda já estava contaminada, né? Fizeram aquele alarde em toda a cidade, eles tiveram que simplesmente chamar todos os moradores, eles colocaram no campo de futebol, eles tiveram que fazer a descontaminação de todo o material. Então, quer dizer, as pessoas iam lá com os filhos sem saber o que estava acontecendo. Foi um dos maiores erros também do Brasil em relação a isso, porque não sabia lidar com energia nuclear, como que eles iam fazer esse tipo de coisa. Então, eles chamaram a população dessa cidadezinha, a galera tudo lá, né, no campo de futebol. A roupa do corpo, se eles passassem o computador Geiger e acusassem, eles tinham que tirar toda a roupa do corpo e deixar lá. Então, assim, a menininha foi a primeira vítima. Depois, se vocês quiserem assistir o documentário, é muito bacana. A menininha foi a primeira vítima. A mãe não faleceu, o pai faleceu também. Se não me engano, de pronto, assim, de pessoas que morreram, foram a irmã dele, ele, a filha e mais alguns, eu não me lembro quantos, tá? Porque eu não vou ficar se prendendo só essa questão. Só que a galera, ela inalou, ela manipulou, ela estava em regiões onde esse césio estava. Então, as consequências depois das vítimas vieram com doenças, câncer. O policial que atendeu a ocorrência teve um câncer no cérebro. As outras pessoas tiveram tipos de tumores horrorosos, problemas de reumatismo. Tudo isso por causa da quantidade que tinha de césio na máquina. Tem até aqui, acho que... Cadê o Devanir? Tinha 19,26 gramas só de cloreto de césio. Então, assim, uma quantidade minúscula. Lógico que depois disso, essa questão de lixo, do lixo hospitalar, ela foi muito mais amplamente, muito mais rígida, né? A gente tem o expurgo, ele não pode ser retirado como se fosse vou colocar no saco de lixo e jogar lá fora. Tem todo um trâmite para poder descartar esse material, até pilha hoje em dia, sabe que você não pode descartar pilha de qualquer jeito. Então, existe hoje, por causa desse acidente horroroso que houve em Goiânia, ou em Goiânia ou Goiás? Goiânia. Esse acidente todo horroroso que teve em Goiânia, a gente veio com outros trâmites para poder hoje não haver mais esse tipo de acidente, porque a cidade... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Eu não, eu fiquei sabendo agora. Jura? Juro. Cara, então, assim, foram 6 mil toneladas de lixo
O que seria esses lixos? Roupas, utensílios, materiais de construção, tudo eles simplesmente retiraram, colocaram em tambores, lacraram, colocaram dentro de numa área onde, para falar a verdade, não deveria ter acesso de ninguém, em uma grande caixa de chumbo e concreto. Você coloca lá, coloca concreto em cima, tampa com chumbo, joga material em cima e aquela área nunca mais pode ser a mesma, não pode ser utilizada, tá? Então, em algumas fotos aqui. Esse daqui é o lixão. Ai, gente, eu odeio essa palavra lixão. Lixão remete a lixão. É onde o pessoal fazia a coleta de materiais reciclados, tá? Aqui, antigamente, o pessoal falava isso, mas não é materiais reciclados. Então, aqui é onde o pessoal tinha lá o lata velha lá que fazia a separação. Foi aqui que abriram a caixinha lá onde tem o material radioativo. Aqui foi o que eu falei para vocês em relação ao campo de futebol, que eles fizeram lá a checagem da galera. Quem estava muito contaminado, se eu não me engano, ainda ficou um período lá de descontaminação, um período longo, tá? Um período bem longo e desumano, muito desumano, porque eles não tiveram esse cuidado, porque eles não sabiam nem como fazer com o pessoal. Prestem atenção que quem está fazendo atendimento também não tem proteção. As únicas pessoas que tinham proteção na época, que eu me lembro, que falaram, foi essa galerinha aqui, ó, que era do IPEM, da galera que foi lá ver, fazer a descontaminação do local. O restante, o pessoal que estava fazendo atendimento, policiais, médicos, enfermeiros, não tiveram nenhum tipo de proteção. Por isso que as mortes depois desse acidente foram muitas pessoas morreram, né? Aqui foi quando eles foram lá fazer a descontaminação, então, quer dizer, retirar todo o material de lá. Vocês podem ver que aqui tem os tambores, né? Esses são os tambores onde estavam roupas, material de construção, brinquedos. Pensa da menininha que morreu, né? Os brinquedos dela estavam todos aqui dentro e depois eles foram enterrados. Aqui é uma das cenas mais tristes que tem, que foi o enterro da menina e da tia, que eles quiseram enterrar na cidade, porque já que ela nasceu lá, nada mais do que justo. Porém, fizeram todo o tratamento, colocaram lá chumbo, colocaram concreto, a população assustada, jogou pedra, desrespeitou as pessoas que estavam sofrendo as dores. Não houve aquele momento de luto, então por isso que tinha polícia, tinha muito jornalista, uma quantidade imensa de jornalistas, e a população aqui não estava lá para fazer homenagem, não, estava hostilizando o enterro dessa família na cidade, tá? Aqui é onde estava lá o local onde eles faziam a coleta de materiais reciclados. Prestem atenção o tamanho da laje de concreto, gigante, para que não tenha acesso ao solo daquela região. Aqui foi como eles foram, prestem atenção, ó, os tambores. Aqui tem concreto, foi vedado também com concreto, depois mais concreto em cima. É aqui que está esses dejetos, enterradinho lá numa área onde é controlada. E essa daqui foi o cabeçote onde estava a bomba, o cabeçote onde continha a cápsula, né, a caixinha lá com o césio. Então, essa parte aqui que eles quebraram e tiraram a caixinha com o césio 137. E depois disso veio todos os problemas que a gente teve em relação a esse acidente nuclear absurdo que houve aqui, com uma quantidade de 19 gramas. É isso? 29 a 19 gramas. Eu tenho que começar a marcar essas informações mais importantes. Galera, quem me perguntou, se eu não me engano, 19 gramas. Quem me perguntou sobre isso, lá no começo do ano, foi o Richard. Eu espero que o Richard tenha gostado dessa aula, porque é uma coisa que prende muito. Vocês gostaram, gente? Eu gostei. Gente, até porque eu não conhecia a professora, que nem eu acabei de falar. Tipo, não conheciam? Não, tipo assim, Muito... eu sabia muito mais as histórias de fora, que ocorreram de fora, né? Então,
sendo que nós tivemos o nosso acidente nuclear aqui no Brasil, não soubemos, para falar a verdade, o maior problema... o Richard saiu. O maior problema que a gente tem hoje em relação... O que a gente deveria usar como exemplo é como lidar com a população. A gente não está lidando com um pedaço de pau, a gente não está lidando simplesmente com... Quem é que está com o microfone ligado? A gente não está lidando simplesmente com só materiais de construção, roupa, a gente está lidando com pessoas, né? Então, foi muito trágico o todo, não só a morte da menina, mas o depois também foi muito trágico. As pessoas não souberam lidar direito, as pessoas que moram nesse bairro, elas até hoje elas sofrem preconceito, né? As pessoas foram vítimas. Elas foram vítimas de um erro absurdo que foi o descarte de lixo, né? Então se joga, só que isso foi uma lição também que trouxemos pra gente. Quando a gente fala da questão de lixo, a gente tem que pensar nisso. Não é simplesmente o Césio vai ser usado, ele tem uma sobrevida. E é muito tempo. Quando ele não serve mais para mim, máquina, ele vai continuar ainda sendo radioativo. Por muitos e muitos anos. Ele vai continuar emitindo energia. Ele vai continuar fazendo essa questão de divisão celular. Então, ele ainda vai continuar sendo radioativo. Não adianta simplesmente jogar lá fora. Por que ele está enterrado lá dentro de chumbo, concreto e terra? Porque ele ainda continua com seu elemento radioativo muito forte. Então, quer dizer, se uma pessoa tiver acesso àquilo, ela vai sim se contaminar, tá? Se ela aspirar, piorou. Então, quer dizer, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que fazer esse descarte correto. O descarte do lixo, ele tem que ser correto, tá? Então, vamos lá. Considerações finais. Galerinha, a atividade referente a essa aula estará disponível a partir do dia 13, porque dia 12 é feriado, né? Então, dia 13, terça-feira, vai estar disponível. Vai ser o primeiro formulário do 4º bimestre, tá? Atividade de recuperação, precisa arrumar ali, recuperação. De física ainda poderá ser entregue até o dia 8, pelo amor de Jesus. Até o dia 8, porque eu preciso aferir as notas de vocês, fechar tudo bonitinho, para poder mudar. Tem que arrumar bimestre ali também. Todos os links referentes aos terceiro bimestre também estão abertos. Eu estou falando de física, hein, galera? Estão abertos. Então, as atividades poderão ser realizadas até dia 8/10, tá? Ok, todos colocaram o nome. Ok, coloquei. Nome e número lá no chat para a apresentação. Foi um prazer essa aula. Muito boa.